Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, é uma alegria muito grande, vocês estão aqui nesta noite, juntamente conosco, para adorar o Senhor Jesus nesta noite, amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 2 Pedro, capítulo 1, do verso 4 em diante. Aleluia. Que bom que você está aqui nesta noite para adorar ao Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tornar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade junta o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio, junte a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, junte a amizade cristã, e a amizade cristã, junte o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus o chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queria só enfatizar com vocês aqui o capítulo 10, que diz assim: Deus o chamou e escolheu. Amém? Irmãos, Deus nos tem dado os dons para cada um de nós. Deus tem dado, né? Por quê? Muitas das vezes as pessoas têm desistido daquilo que Deus tem chamado para você. Você tem um chamado, mas você não procura esse chamado. E o Senhor está falando nesta noite, que todos nós temos um chamado, basta nós procurar, basta nós correr atrás daquilo que Deus tem para nós. Deus tem promessas, Deus tem chamado para cada um, basta eu e você correr atrás do nosso chamado. Deus tem um chamado na minha vida. Se eu não produzir aqui na frente, se eu não tocar a guitarra, se eu não procurar, se eu não estudar, esse chamado vai por água abaixo. Por isso que nós temos que procurar cada dia mais. Se você quer um chamado de estar pregando, de estar falando o amor de Deus, tem um estudo bíblico. Você tem que buscar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que pagar um preço pelaquilo. Muitas das vezes nós desistimos daquilo que Deus tem para nós. Por quê? Por nós mesmos, que nós não buscamos, nós não íamos a fundo naquilo que nós queremos. E Deus está falando para mim e você nessa noite, você tem um chamado, você e eu temos que correr atrás, estar firme com Deus, para que esse chamado contemple nossas vidas, amém? Vamos falar com o Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa mais uma vez, louvando e agradecendo o Teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando essas pessoas, ó Pai, que já estão aqui para ouvir a Tua palavra. Não sabemos qual o motivo que ela está aqui nesta noite, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o íntimo coração de cada um, ó Pai. E eu tenho certeza que essa pessoa não vai sair da mesma maneira que entrou, ela vai ser transformada e renovada pela Tua palavra. Abençoa aquelas pessoas, ó Pai, que ainda estão por chegar. Abençoa aquelas pessoas que estão na live nos assistindo, ó Pai.
Abençoa cada um, ó Pai, com poder e graça nesta noite. Fala conosco, ó Pai, fala com a tua igreja, ó Pai. É nossa oração em nome do Senhor Jesus. Ainda de pé, vamos adorar o Senhor nesta noite, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos exaltar o nosso Deus, o nosso general que é Cristo, amém? Ele está aqui nessa noite. Abra sua boca e adore o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Marchamos-se, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos-se, em suas mãos o quê? A chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E diga toda arma contra nós resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Aplauda ao Senhor, igreja. Santo é o nosso Deus, amém? Vamos celebrar a Cristo nesta noite. O nosso Jesus, ele não está morto, mas ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, para adorar o seu nome, amém? Glória a Deus, aleluias. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Diga, ressuscitou. Ressuscitou. E hoje vive. Ele vive, ele reina para sempre. Ressuscitou. E hoje vive, ele reina para sempre. Então vamos celebrar. Vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Oh, vamos celebrar. Porque ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai.
E hoje Ele vive, Ele reina para sempre. Ressuscitou. Aleluia. E hoje Ele vive, Ele reina para sempre. Então vamos celebrar. Vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Vamos celebrar. Porque ressuscitou o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Santo é o nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos exaltar ao Alfa e o Ômega, aquele que é o princípio e o fim, amém? Adore ao Senhor com este cântico, que você possa mesmo levar o seu pensamento ao céu e exaltar o nome daquele que morreu por nós e está vivo, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor, igreja. Abre a sua boca e glorifique o nome do nosso Deus, aleluia. Jesus, tu és
início e fim. Diga tudo pra mim, aleluia. Tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia, santo é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Quantos aqui entregaram a sua vida para Jesus? Então declare nesta noite: a minha vida é do Mestre, amém? O meu coração é do meu Mestre. Enquanto nós estivermos adorando com este cântico, você também vai poder adorar ao Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, né? Você vai entregar aquilo que você tem de melhor para o Senhor nesta noite. Declare: Senhor, o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o dono da minha vida, o meu coração é do Senhor Jesus. Aleluia. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Diga: o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Mais uma vez. A minha vida é do Mestre. Quero ouvir a igreja, adore ao Senhor, irmão. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre.
Santo é o nosso Deus, amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Amém. Queria estar chamando aqui o pastor Edmar para estar orando por nós, pela nossa nação. Hoje é o 7º dia, né, Caleb, de jejum e oração. Acho que é o 7º dia mesmo. O pastor vai estar orando, né? Vamos falar com o senhor, vamos ficar todos de pé. Amém. Então vamos orar, irmãos, vamos falar com Deus. Nós estamos aí nessa campanha de oração, orando pelo país, orando pela essa nação. Que Deus possa preparar o melhor para nós ali naquele lugar. Eu sei que todos estão orando, a igreja está orando, e nós queremos ver o nosso Deus estar, agindo em nosso favor. Pai, nós colocamos nas tuas mãos agora a tua igreja. Colocamos agora, Senhor, nas tuas mãos, ó Deus, a vida do presidente, nas tuas mãos agora. Pai, nós estamos orando por essa nação. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode mudar a história, e nós pedimos que neste momento, que Teu Espírito Santo possa ir de encontro, meu Deus, cada vida, ó Deus, e mudando a sorte, mudando a história. Queremos, ó Deus, um país melhor, abençoado, porque nós sabemos que quando o Senhor está na frente, ó Deus, eu sei que tudo cai por terra, nada pode resistir o poder do Senhor, e vai despedaçando agora todo o jugo, vai jogando por terra toda a ação de Satanás, todo levante do diabo, ó Deus, contra a tua igreja, contra o teu povo. Pai, nós apresentamos nas tuas mãos. Eu sei que todos estão, ó Deus, num só propósito, numa só fé, crendo na vitória. Pai, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. São 21 dias, Senhor, de oração, e nós cremos no milagre, nós cremos na ação poderosa do Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja à frente, governando, ó Deus, orientando. Pai, nós colocamos a vida do Bolsonaro nas tuas mãos. Nós cremos, ó Deus, na história, nós cremos na mudança da história deste país. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Convidar as crianças para estar indo para a salinha neste momento. Aleluia. Glória a Deus. O grupo de louvor, o grupo Novo Alvorecer está com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Conjunto Novo Alvorecer cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Pudesse, eu iria pra lá agora, veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral.
palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, vejo Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali. Cantando hosanas ao Rei. Esse meu pensamento será irmãos, se ficares na comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali. Cantando hosanas ao Rei. Esse meu pensamento será verdade. Veremos anjos e querubins ali. Cantando hosanas ao Rei. Veremos somente prazer e muita A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Irmãos, como é bom, como é gostoso estar na casa do nosso Senhor Jesus. Eu não sei se vocês estão sentindo a presença de Deus, mas eu estou, porque Deus, Ele se faz presente aqui nesta noite conosco. Irmãos, e essa canção que o conjunto aqui louvou, irmãos, essa é a alegria dos santos, essa é a alegria do povo de Deus, de um dia morar com nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade, amém? Irmãos, estou muito alegre, com os nossos convidados, muita gente aqui, que Deus abençoe vocês, estou ali, a Lívia, o pastor Pedro, o Everaldo, meus convidados ali, eu sei que o Senhor vai falar tremendamente ao coração de vocês, e sinta-se em casa, vocês têm liberdade de adorar e cultuar o nosso Deus, você está na casa de papai, na casa do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, abra sua Bíblia aí, trazer uma saudação da parte do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 43, verso 1, e nós vamos ler também até o verso 2, Isaías, capítulo 43, verso 1 e 2, amém? Diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão,
quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Aleluia. Irmãos, que texto maravilhoso. Isso aqui é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Porque há momentos que nós passamos pelo fogo, há momentos que nós passamos pela água. Que fogo é esse, irmão Abre? Que água é essa? São as dificuldades, são os embates do dia a dia. E essa promessa aqui, irmãos, ela não é só para mim, ela é para todos nós, aqueles que servimos a Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, o Senhor cumpre essas promessas sobre as nossas vidas. Porque tem momentos, irmãos, que a gente achamos que o Senhor não está conosco. Tem momentos que nós passamos por dificuldade, que achamos que as coisas, que nós vamos ser submergidos pelas águas, mas não, irmãos. Quando nós estamos com Cristo, nós passar pelo fogo, nós não vamos queimar. Se nós passarmos pelas águas, nós não vamos afundar, porque é promessa de Deus para a minha vida, é promessa de Deus para a sua vida. Se você crer, se você tomar posse dessa palavra, o Senhor, Ele vai cuidar de todas as coisas. Pode estar passando por problemas, pode estar passando por dificuldades, o Senhor é contigo. Não temas e creia que o Senhor, Ele já te deu escape, Ele já te deu a vitória. É promessa de Deus. Toma posse da sua promessa nessa noite, toma posse da sua vitória nesta noite, amém? Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dá-nos aviso dessa semana. Na segunda-feira, às 15 horas, tem a oração está aqui, dirigindo a oração a pastora Eliane. Você que quer estar orando, não tem um tempo, às 15 horas, aqui na igreja, sob a direção da pastora Eliane, está na oração. A terça-feira tem um ensaio do conjunto Novo Alvorecer, às 20 horas. Irmãos, você viu que coral lindo, maravilhoso. Se você tem vontade de estar aqui louvando ao Senhor, vem estar aqui, irmão, nos ensaios, a partir da terça-feira, a partir das 20 horas, Vem fazer parte desse coral maravilhoso, esse coral lindo aqui, das irmãs. E na quinta-feira é o nosso segundo dia da nossa campanha, o tema Levanta e Anda, Tem sido poderosa. Nessa quinta-feira passada, o Senhor falou poderosamente aos nossos corações, foi uma palavra de impacto mesmo. O Senhor operou milagres e maravilhas aqui, quinta-feira passada, e não vai ser diferente agora, quinta-feira. O mesmo Deus que operou lá, vai operar aqui novamente, amém? Glória a Deus. Queria estar apresentando nossos visitantes mais uma vez, O irmão Everaldo, está ali, O pastor Pedro, a irmã Lívia, Seja bem-vindo, que Deus abençoe a vida de cada um. A irmã Wellen, que está aqui com a irmã Nilza, Deus abençoe a sua vida. O irmão Rezende, convidado do nosso pastor Edmar. O que a igreja vai dizer para eles? Amém. Estamos muito felizes também pela visita do Tiago, da Kelly, dos seus filhos. Quero dizer, irmãos, que vocês já fazem parte desta igreja. A igreja já adotou vocês, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Que o Senhor opere milagres e maravilhas na vida de vocês, na sua casa. Que Deus proteja e ilumine vocês todos os dias, amém? Está convidando o nosso preletor nesta noite, o presbítero Caleb. Aleluia. Ficar de pé. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela presença do Senhor neste lugar, porque nós cremos, Senhor, que a presença do Senhor é real neste lugar. O Senhor se manifestou poderosamente neste lugar, ó Pai, e não vai ser diferente neste momento, através do Teu servo nesta noite. Eu sei que o Senhor já falou ao coração dele, Senhor. Agora transmite, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Usa o Teu servo com poder e graça nesta noite, ó Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Que bênção podemos estar aqui na casa do Senhor. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6. Vamos ler
por enquanto, somente o verso 1. Aleluia, glória a Jesus. Estamos aqui, num culto dirigido pelos varões. É uma alegria, irmãos, podermos servir ao Senhor, podermos adorarmos ao nosso Deus com todo o nosso ser. Amém. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Amém? Pode se assentar, irmãos, adorando ao nome do nosso Deus. Aleluia. Se você puder, deixa a sua Bíblia aí aberta, irmãos. Nós vamos continuar aqui depois lendo alguns desses versículos aqui nesse capítulo. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é homens fortes em tempos de crise. Essa mensagem, irmãos, não é simplesmente só para homens, tá? As irmãs aí também, recebem essa palavra, recebam em nome de Jesus. Mas nós vamos ver aqui um exemplo de um homem que se tornou forte em meio a dificuldades, em meio a crises, em meio a situações, e que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos capacitar nessa noite. Amém? Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Peça ao Senhor que venha falar ao seu coração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez nessa noite. Acabamos de ler, Senhor, a tua palavra. E, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações de uma forma especial. Venha, Senhor, ó Deus, revelar a nós aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para nos ensinar, para nos capacitar, que nós possamos ser tocados, meu Deus, pela tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, o que significa homens fortes? O que é uma pessoa ser forte? Esses dias a gente até esteve falando, juntamente com os varões esse mês, a respeito disso. Mas essa força aqui, irmãos, não é a força física, não é a força da sua capacidade humana, mas é a força, irmãos, que vem de Deus. É a força que vem do alto. Ser alguém forte, irmãos, nesse sentido que nós estamos aplicando aqui, são aqueles que experimentam as crises, mas mesmo assim permanecem firmes na palavra do Deus Criador. Podemos passar por situações, podemos passar por dificuldades, mas se nós formos pessoas, homens fortes, mulheres fortes, nós venceremos através da palavra do Senhor. São aquelas pessoas que permanecem mesmo em meio às aflições e às adversidades. E na palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 11, nós temos ali, irmãos, os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Tantos homens, tantas pessoas que enfrentaram dificuldades, passaram por lutas, provações. Homens como eu e você, seres humanos falhos, pecadores, necessitados da misericórdia de Deus, mas que hoje estão, na palavra do Senhor como heróis da fé, porque venceram em meio às adversidades. Nós podemos ver tantas pessoas, tantos homens, Abraão, Jacó, tantos homens que a palavra do Senhor nos traz como heróis da fé, que viveram por situações que nós não podemos nem mesmo imaginar, mas enfrentaram tudo e venceram, permaneceram firmes na fé, firmes em Deus até o fim. E hoje, irmãos, nós vamos aqui aprender um pouco através da vida de Gideão, esse homem, um dos juízes de Israel, que foi um homem forte, que foi forjado em meio a uma crise, a uma situação muito difícil. E Deus transformou a vida, irmãos, desse homem, desse jovem, Gideão, um jovem que era inseguro, um jovem que tinha ali medo, mas Deus o transformou em um homem forte. Aqui no livro de Juízes, irmãos, nós vemos, quem eram esses juízes. Eram homens e mulheres chamados por Deus para estar ali intervindo, para estar ali regendo, cuidando daquele povo, do povo de Israel, em momentos de crises e adversidades. E eles, irmãos, estiveram ali, se caracterizaram pelo período entre ali a morte de Josué, que foi sucessor de Moisés, e até o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então, aquele povo, como nós lemos, irmãos, eles viviam momentos de bonança e momentos de aflição.
momentos de crise, momentos de dificuldades e momentos de bonança. Quando eles se voltavam a Deus, quando eles se entregavam aos propósitos do Senhor e se tornavam seu coração para obedecer a palavra de Deus, eles viviam ali momentos de paz, momentos de bênção, de bonança. Mas quando aquele povo se rebelava contra Deus, a vida deles vivia completamente derrotada, destruída por Satanás, pelos seus inimigos. E aqui nós podemos ver, irmãos, no texto que nós lemos, que os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Eles estavam aqui, irmãos, vivendo sobre o domínio de um povo estranho. Estavam ali vivendo sobrecarregados, estavam vivendo humilhados, destruídos. Israel, irmãos, assim como nós hoje, estava vivendo, ali grandes crises, grandes dificuldades, às vezes na política, às vezes financeira. Acabamos de passar por uma pandemia tão terrível, uma crise tão grande como nunca antes visto na história. E toda crise, irmãos, sempre está ligada ao distanciamento do homem ao seu Criador. Tudo que nós enfrentamos em nossas vidas, as adversidades que nós muitas vezes enfrentamos em nossas vidas, irmãos, muitas vezes está relacionada a nosso distanciamento ao nosso Deus. Tantas dificuldades, tantas coisas que nós passamos. E aquele povo fez o que o Senhor reprovava. No verso 3 ao verso 5, quem tiver com sua Bíblia aberta aí, vamos estar lendo aqui. Juízes 6, do verso 3 a 5. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham com enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Irmãos, olha a situação que esse povo estava vivendo. Eles estavam vivendo ali sobre um domínio de escravidão, de miséria, onde tudo que eles tinham, irmãos, era levado pelos seus inimigos, era consumido pelos inimigos. E a gente pode comparar uma situação dessa, irmãos, como, por exemplo, eu e você que trabalha, todo dia a gente está lá trabalhando, ralando, 30 dias no mês ali, corrido, ralando, batalhando para a gente ganhar o nosso pão de cada dia. Aí a gente vai lá no banco, vai sacar lá o salário, vem alguém e rouba todo o seu dinheiro. Muitas vezes, irmãos, a gente pode comparar essa situação que o povo de Israel estava vivendo dessa forma. Olha que situação complicada. Tudo que eles faziam, tudo que eles produziam, vinha lá o inimigo, levava, carregava tudo que eles tinham. E era dessa forma, irmãos, que eles estavam vivendo, ali nessa maldição por terem se afastado do povo, terem se afastado de Deus. E eu te pergunto nessa noite, qual que é a crise que você tem enfrentado? Qual que é a crise que você tem passado? Muitas vezes essa crise pode estar ligada aí à questão financeira, questão familiar. Muitas vezes pode ser, mas a pandemia passou, uma situação tão complicada. Talvez você esteja vivendo uma crise no seu casamento, uma crise no orçamento familiar, ou até mesmo, às vezes, uma doença que pode atingir alguém da sua família. Todas essas crises, irmãos, são, na verdade, frutos desse mundo que a gente vive, caótico, terrível, e nós com certeza vivemos, irmãos, essas situações por consequência do pecado do ser humano. Nós pecamos, irmãos, o ser humano desde da sua origem, desde o seu início, pecou, e o pecado nos afasta, irmãos, do Senhor. E muitas vezes, talvez essa situação, essa crise que você esteja vivendo, pode ser às vezes o distanciamento de Deus. Às vezes nós nos distanciamos, nos colocamos longe da presença de Deus. Muitas vezes pode ser uma disciplina de Deus para conosco. Talvez você esteja vivendo uma situação e se questiona, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que essa prova? Por que essa luta? Mas Deus muitas vezes, irmãos, Ele nos testa. Muitas vezes o Senhor nos põe à prova
Mas o importante, irmãos, na nossa vida é sermos aprovados. Não importa a situação, a prova que você esteja passando. Não importa a situação que você esteja vivendo, mas em Cristo Jesus nós podemos vencer. Não existe nada que não possa ser resolvido pelo nosso Deus. Olha, irmãos, muitas vezes o Senhor permite situações acontecerem em nossa vida devido à rota que nós estamos escolhendo, o caminho que nós pegamos. Ah, Senhor, mas por que eu estou vivendo isso? As nossas atitudes, as nossas escolhas, irmãos, muitas vezes fazem com que nós enfrentemos situações. Mas olha como o nosso Deus é maravilhoso. Ele permite nós passarmos por essas coisas, por esses momentos, por essas lutas, para que nós possamos nos achegar mais a Ele. É o Senhor nos chamando para o nosso secreto. Vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ajoelha e fala com o Pai que te ouve no secreto. E Ele pode mudar essa história, pode mudar essa situação. O Senhor muitas vezes permite, irmãos, situações para que nós possamos amadurecer em nossa fé. Nós não podemos descartar, irmãos, que sua crise muitas vezes pode ser fruto, às vezes, de uma batalha espiritual. Mas o importante é nós lembrarmos que o Senhor é quem nos capacita e nele nós podemos vencer. Seja qual for a sua crise, qual for a situação, a vitória começa, irmãos, com um desejo ardente em nosso coração da busca pelo Senhor. Quando nós buscamos a Deus, irmãos, Ele nos traz resposta, Ele nos traz provisão, Ele faz o milagre acontecer. Aquilo que para o homem é impossível, para o nosso Deus não é. E Ele realiza o milagre sobre as nossas vidas. Homens fortes, irmãos, reconhecem a necessidade de orar. Homens e mulheres que são fortes, sabem que precisam estar de joelho dobrado buscando ao Senhor. Aqui no verso 6, no capítulo 6, verso 6, a palavra diz: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Chegaram a uma situação, irmãos, que eles já estavam numa miséria tão grande, que eles se lembraram do Deus de Israel. Estavam ali prestando culto a outros deuses, estavam ali desrespeitando, desobedecendo às ordens de Deus, mas a coisa apertou, ficou difícil, agora não tem jeito. Aí eles se lembram daquele Deus que os tirou da mão forte do Egito, daquele Deus que operou milagres, que abriu o Mar Vermelho, que conduziu esse povo, que conduziu a eles por 40 anos ali no deserto. E eles se lembram e começam a clamar ao Senhor. Quando, irmãos, que nós iremos nos despertar para orar? Quando que nós iremos nos despertar para buscar mais a presença de Deus? Se você está em crise, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Só Ele pode resolver a sua causa, a nossa causa, aquilo que nós precisamos. Olha, irmãos, o ser humano é tão difícil, é tão duro em seu coração, que ele só ora quando ele percebe, quando ele reconhece que ele não é capaz de fazer nada diante daquela situação, nada diante daquela crise que ele está vivendo. Só quando a gente vê a situação impossível que a gente fala, que muitas vezes a gente lembra de Deus. Vem uma enfermidade, a gente só lembra de orar depois que o médico já fala: não tem mais jeito. Mas nós precisamos orar, irmãos, em todo o tempo, colocarmos o Senhor à frente. Nós precisamos, irmãos, lembrar que nós precisamos orar em todo momento, porque nós não temos o controle da nossa própria vida. Quem controla a nossa vida é Deus. O controle de tudo está nas mãos do Senhor. Nós estivemos aqui na sexta-feira aprendendo mais da palavra do Senhor a respeito da mordomia cristã. Deus, irmãos, Ele é dono de tudo, possui todas as coisas, Ele tem o domínio de tudo. Nós nessa terra somente administramos, nós só somos aqueles que cuidam, que estão aqui para administrar o que pertence a Deus. Deus é dono de todas as coisas, e nós precisamos nos lembrar disso quando nós estamos enfrentando algo, uma situação, uma dificuldade. Coloque na presença de Deus. Busque primeiro ao Senhor, e Ele tem poder de resolver, Ele tem poder de restaurar, Ele tem poder de curar, de libertar, em nome de Jesus.
Outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, que os homens e mulheres que são fortes, eles dão ouvidos à palavra de Deus, escutam a palavra do Senhor. Aqui no verso 7 ao verso 10, o texto diz que quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Olha, irmãos, o que o Senhor usou aqui, o profeta, para alertar aquele povo. Nós, irmãos, temos a palavra do Senhor, nós temos as promessas de Deus, nós temos a Bíblia, a qual nós podemos abrir, meditar e entender e compreender e ver todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Aquele povo aqui, irmãos, teve o profeta, que é aquele que fala em nome de Deus. Ele é um homem levantado pelo Senhor para corrigir e dar direção ali àquele povo. E uma vez que, quando nós clamamos a Deus, irmãos, e nós reconhecemos que nós somos necessitados, que nós precisamos do Senhor, Deus, Ele nos responde. E Ele traz a resposta, Ele traz o caminho, Ele traz a direção, Ele aponta uma nova caminhada. E Cristo Jesus, irmãos, Ele é o novo caminho, o novo e vivo caminho para nós. Talvez você fale assim: mas eu não tenho mais solução para a minha vida, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não tenho mais rumo. Para onde que eu vou? De um lado está ruim, do outro está pior. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós descobrimos um verdadeiro caminho, nós descobrimos o sentido da vida, nós descobrimos que nós não pertencemos a esse mundo, mas que Ele virá para nos levar para morar com Ele na eternidade. Quando nós temos a Cristo, irmãos, nós não atemorizamos. Pode vir a luta, pode vir a prova, pode vir a situação que for, mas nós temos a esperança da vida eterna. Mesmo se tudo der errado e não funcione mais, nós sabemos que nós temos a esperança de que Ele virá nos buscar e nos levará para morar com Ele. Olha, irmãos, nós temos a esperança em Cristo Jesus. Talvez você fale: não tem mais jeito, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Olha, irmãos, as palavras de Cristo, as palavras do Senhor estão registradas na Bíblia Sagrada. E nós precisamos dar ouvido às promessas de Deus, nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, nós precisamos meditar nela dia e noite, para que nós possamos vencer as crises a quais nós enfrentamos. Olha, irmãos, crise todo mundo passa. Não tem um ser humano que vai dizer assim: minha vida é tão tranquila que eu não passo por problema. Não, irmãos. Nós enfrentamos sim situações todos os dias, adversidades, problemas, situações, enfermidades. Mas uma certeza que o crente, que o servo de Deus, ele tem no seu coração, é que com Jesus nós vencemos todas as crises. Que com Jesus não há impossível. Glória a Deus. E nós precisamos então, homens fortes, dar ouvido à palavra de Deus. Tem gente, irmãos, que gosta de ouvir aquilo que o mundo diz. Ah, mas o jornal fulano de tal falou isso, assim, assim, assado, vai dar tudo errado. Não tem jeito mais não. Ah, mas fulano de tal, tem gente que tem aqueles amigos, né, irmãos, que às vezes a pessoa chega e fala assim: nossa, mas eu estou passando por uma situação, minha tia está doente, deu uma dor no pé. Aí o cara já fala assim: vixe, fulano de tal morreu com essa dor no pé aí, ó. Tem gente, irmãos, que só tem a língua para trazer maldição. E tem gente que dá ouvido, o problema é isso. Mas nós que somos servos de Deus, homens de Deus, irmãos, nós temos que ouvir, é o que a Bíblia nos diz, é a palavra do Senhor nos diz, é a voz do Senhor para nós. Não ouve as maldições do povo aí não dá ouvido para isso não, mas ouve o que o Senhor está te dizendo. Você é mais do que vencedor, não importa as aflições que você esteja passando, confie no Senhor. Olha, irmãos, homens fortes, quando enfrentam crises, são criativos. Pessoas que estão ali passando por dificuldades, são criativos e persistentes, irmãos.
nós precisamos ter essa atitude. Tem gente que quando vem a luta, não, tem jeito não, desiste. Não, mas desse jeito aqui não tem como é que eu vou fazer? E já quer desistir. Mas nós que somos servos de Deus, irmãos, quando nós enfrentamos uma situação, nós temos que confiar, nós temos que ser criativos. Olha que interessante. Gideão, irmãos, no versículo 11, diz assim, a palavra: Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva para escondê-lo dos midianitas. Olha que coisa, irmãos, interessante. Ele estava malhando trigo numa prensa de uva. Ele estava ali escondido para que os midianitas não roubassem ele. Olha como é que ele usou ali a inteligência. Ele estava trabalhando, irmãos, em condições ali inapropriadas para defender o que era seu. A gente leu que tudo que eles tinham, tudo que o povo de Israel possuía, vinha ali o inimigo, levava e carregava tudo. Qual foi a alternativa que Gideão encontrou? Vou ali malhar meu trigo lá aonde se prensa as uvas. Vou esconder desde que eles não vão encontrar. Olha, irmãos, ele estava ali usando a inteligência, ele estava ali usando uma estratégia para poder vencer, para poder sobreviver, para poder ali ter a sua sobrevivência. E na crise, irmãos, nós trabalhamos com excelência com o que nós temos. Nós precisamos, é onde que a gente desenvolve. E é engraçado, irmãos, que em momentos de aflição, de dificuldades, é onde nós encontramos alternativas. É onde nós encontramos ali, não tem como fazer daquele jeito. É o famoso, quem não tem cão, caça com gato. Faz uma estratégia ali, Deus dá o escape, Deus dá o preparo para que a gente possa vencer, para que a gente possa encontrar a solução. E aqui Gideão usou de estratégia, irmãos, para poder sobreviver ali com sua família. Muitas vezes, tantas pessoas que na pandemia tiveram que sobreviver, né, irmãos? Às vezes o salário ali teve que baixar, né? Muitas pessoas que tiveram ali, né, às vezes até perderam o emprego. Graças a Deus aqui na nossa igreja o Senhor foi tão misericordioso, né, que nós não tivemos caso de desemprego, pessoas que às vezes ficaram desempregadas. Mas o Senhor, às vezes até mesmo caso tenha acontecido, nós podemos ver o agir de Deus, né? Que Deus cuidou, Deus trabalhou, Deus esteve cuidando e Deus esteve abençoando a cada um. De uma forma ou de outra, irmãos, o nosso Deus, Ele trabalha em favor daqueles que o buscam. E é maravilhoso a gente ver como Deus faz. Às vezes tem pessoas, irmãos, que ficam desempregadas, que às vezes passam por uma situação financeira problemática, mas usa a criatividade, usa a mente ali e fala assim, Deus vai me dar o escape. Eu vou fazer um negócio. Pastor Edmar é engraçado, meu pai é engraçado. Ele, do nada, ele inventa um negócio assim que vai lá e faz. Esses dias ele estava furando poço, inventou lá uma ferramenta para furar poço. Acha na internet, irmãos, o YouTube está aí para ajudar. Esses dias para trás ele estava lá furando um poço, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Aí agora está fazendo vaso, irmão, de cimento. Ele vai inventando um jeito de outro, vai criando e vai fazendo. Como ele diz, né, irmãos, tudo que ele põe a mão vira ouro, porque quando nós temos, irmãos, no nosso coração o Senhor, e nós determinamos algo, irmãos, a bênção do Senhor vem. Aonde nós colocarmos a nossa mão, abençoado será. Onde nós colocarmos a planta do nosso pé, abençoado será. E Deus dá o escape, Deus dá a solução. Deus traz, irmãos, a resposta. E o crente não fica desamparado. Na crise, irmãos, nós precisamos ser estratégicos. É onde que nós precisamos pedir, Senhor, me dá o escape, Jesus. Nós não podemos ser medrosos, irmãos. Nós não podemos ser covardes. Olha, malhar o trigo, irmãos, em um espaço visível aos olhos do midianita, aos olhos daquele povo ali, era burrice. Era falar assim, vem cá e leva. Mas ele usou ali de estratégia. E diante daquela situação, Gideão estava trabalhando, lutando. E não tinha ali desistido da vida, irmãos. Ele continuava fazendo o que era possível fazer. E a fé, irmãos, ela se manifesta através das nossas ações, através das nossas atitudes. Neste caso aqui, a não desistência de continuar. De Gideão ali continuar trabalhando, mesmo diante da crise. Ele conseguiu ali vencer, irmãos, aquela situação e sobreviver. É assim que nós precisamos, irmãos, agir.
É pedir a Deus o escape, a estratégia. E Deus prepara, e Deus dá um milagre, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Em meio, irmãos, à crise, Deus nos faz fortes para nós rompermos. Olha, se nós formos olhar para a nossa capacidade humana, se a gente for olhar para nós, nossa estrutura, a gente fala assim, não, já era, né? Eu fico imaginando, né, irmãos, a fé, a coragem de Davi. Davi, irmãos, era um menino, jovem, não tinha preparo para a guerra, mas ele tinha algo, irmãos, que o povo filisteu não tinha. A fé em Deus. A fé em Deus, irmãos, ela faz o impossível acontecer. Quando nós cremos, quando nós colocamos a nossa fé em ação, irmãos, Deus age, Deus opera. A gente fica imaginando ali Davi tão pequeno, né? E enfrentar um gigante, irmãos. Misericórdia. Davi não tinha preparo de guerra, não sabia usar uma espada, não tinha como pegar ali um escudo. Nada para ele, irmãos, estava certo. Você olhava assim e falava, esse menino aí vai ser pisado. Na hora que Golias pisar nele, já era. Mas, irmãos, a fé fez com que Davi fosse vencedor. Fez com que o povo de Israel fosse vencedor. Olha, irmãos, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho da situação que você está enfrentando, mas coloque a sua fé em ação. O nosso Deus é maior do que qualquer gigante, o nosso Deus é maior do que qualquer crise, Ele é maior do que qualquer dificuldade financeira, Ele é maior do que tudo, irmãos. Nós precisamos simplesmente confiar, acreditar no Senhor. Olha, irmãos, o Senhor, Ele nos dá estratégia, nos faz fortes para a gente vencer. Aqui no verso 12, a palavra diz assim, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas olha o que Gideão falou, irmãos, olha isso. Ah, Senhor, já começou mal, né, irmãos? Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Verso 14, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou te enviando? Ele responde, ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Mas aqui, irmãos, vem a chave. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Irmãos, com a palavra dessa de Deus aqui para Gideão, uma palavra dessa aqui para nós, irmãos, não tem mal que resista, não tem crise que seja maior, não tem problema que seja maior do que o nosso Deus. Se o Senhor disse para nós que estará conosco, irmãos, o que nós estamos esperando? Vamos em frente, vamos enfrentar, porque o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, irmãos. Então nós não podemos duvidar, irmãos, nós não podemos tripudiar em nossa mente, precisamos encarar. Deus, irmãos, Ele entra na história e desafia o próprio Gideão a confiar nele. Para vencer, irmãos, para nós vencermos a crise, nós precisamos simplesmente confiar em Deus. Precisamos pôr em prática o que a palavra de Deus nos diz. Obediência é seguirmos aquilo que a palavra de Deus nos traz, nos ensina, nos mostra. Porque quem confia em Deus, irmãos, ele vive da palavra de Deus. Esse é o nosso alimento, irmãos. Esse é o nosso pão de cada dia, que nos ensina, que nos capacita, que nos dá estratégia. Olha, irmãos, quanto nós podemos aprender através da palavra de Deus. Então nós precisamos simplesmente confiar. Confie em Deus. Onde tem estado a sua confiança? O salmista já diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Irmãos, a sua confiança não pode estar no homem, no presidente, não pode estar
no governador, não pode estar no seu chefe. A nossa confiança não pode estar no médico, mas a nossa confiança, irmão, tem que estar no Senhor dos senhores, no Deus de Israel que pôde todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, confiar. Às vezes você está com a crise no seu casamento, às vezes você está com a crise financeira, às vezes no relacionamento com seus filhos. Eu não sei qual é a crise que você tem enfrentado, mas se você confiar em Deus, Ele vai te capacitar. Se você colocar nas mãos do Senhor, Ele vai entrar nessa causa e o milagre vai acontecer. Se você colocar nas mãos de Deus, Ele tem poder para mudar essa história e fazer de ti mais do que vencedor. Lá no início, irmãos, nós falamos, o homem forte é o que permanece firme na fé. Firme na fé é aquele que põe em prática os ensinamentos, irmãos, que Jesus nos trouxe. É aquele que pratica a palavra de Deus. É aquele que determina em seu coração em aplicar aquilo que a palavra de Deus diz. Outro homem que nós podemos ver na palavra de Deus, que colocou em seu coração não se contaminar, irmãos, foi Daniel. Ele tinha ali à disposição banquetes, ele tinha à disposição tudo que o rei poderia oferecer, mas ele não quis se contaminar, porque ele sabia, irmãos, que não agradaria a Deus, porque ele tinha em seu coração o desejo de agradar ao Senhor, de fazer a vontade de Deus. E nós, irmãos, quando nós precisamos enfrentar uma situação, coloque nas mãos do Senhor, confie em Deus, e Ele vai te ajudar, Ele vai nos ajudar. Olha, irmãos, homens fortes rompem com a crise, rompendo com os falsos deuses. Isso é muito forte, irmãos. No verso 25 e 27, a palavra do verso 25 ao 27, olha o que a palavra diz, irmãos. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. E assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Irmãos, como nós falamos, toda crise se dá pelo distanciamento do homem de Deus. Quando nós nos distanciamos do Senhor, irmãos, o Senhor muitas vezes permite aflições, dificuldades, provas, crises na nossa vida. E aqui nós vemos, irmãos, que Gideão, na sua família ali, havia altares para outros deuses. Na sua casa ali, haviam altares para Baal, que era um outro deus, deuses pagãos de outras nacionalidades. E eles sabiam que Deus condenava aquilo, irmãos, mas mesmo assim, o povo em sua desobediência, eles serviam ali também a outros deuses. E quando, irmãos, o ser humano, quando nós, homens, nos distanciamos de Deus, quando nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor, o nosso mundo, aquilo que nós vivemos, começa a bagunçar. E é onde Deus nos chama para mais perto, irmãos, é onde Deus nos convida. E Gideão aqui precisava, irmãos, se romper. Ele precisava abandonar toda aquela idolatria, precisava abandonar tudo que não pertencia a Deus, para que ele pudesse romper com aquela crise, para que ele pudesse vencer, para que a sua casa fosse abençoada, para que o povo de Deus fosse ali liberto daquelas maldições. E nós, irmãos, nós precisamos romper com a idolatria. Nós precisamos, irmãos, romper com aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos abandonar tudo aquilo que não pertence ao Senhor e que não agrada a Deus. Talvez você fale, Senhor, mas por que isso? Mas nossas atitudes, irmãos, as nossas ações, muitas vezes, têm nos distanciado da presença de Deus. A forma como nós honramos nosso esposo, nossa esposa, nossos pais. Irmãos, muitas vezes as nossas atitudes estão nos impedindo de vencer, de avançar. E nós precisamos, irmãos, tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus.
Olha, Gideão, irmãos, ele era um jovem ali inseguro. Ele passou ali 7 anos da sua vida sendo aterrorizado por aqueles midianitas, aquele povo terrível. Mas Gideão, irmãos, ele não aprendeu a viver com suas próprias experiências. Ele estava ali vivendo, né, escondido ali à sombra do seu pai. Gideão, irmãos, ali naquele momento, quando Deus ordena, o que ele faz? Destrói ali os altares. Ele vai lá, né, e destrói tudo aquilo ali, mas ele faz, irmãos, isso de noite, porque ele estava com medo. Ele faz tudo de noite ali escondido, porque ele tinha medo ali da reação do seu pai. E quais que são, irmãos, os ídolos hoje que nós precisamos destruir na nossa vida? Baal hoje, irmãos, representa diversas formas, diversas coisas. Ele tem hoje novos nomes, novas roupagens. E aqui nós vamos ver algumas desses possíveis ídolos, que muitas vezes ainda permanecem, irmãos, em nossas vidas. Às vezes o nosso ídolo tem sido talvez o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Talvez esse tenha sido ali o seu ídolo. Aquela pessoa, né, que, por exemplo, tem medo de desapontar. Não, mas meu pai, minha mãe, meu filho, meu Deus, não vai gostar disso. Mas será que isso que eu estou fazendo agrada a Deus? O nosso foco, irmãos, tem que ser agradar a Deus. Não é agradar a homem, não é agradar aos outros. O que será que está tomando o lugar de Deus na nossa vida? Muitas vezes essa pessoa tem se tornado um ídolo na nossa vida, tomando o lugar do próprio Deus. Outra situação, muitas vezes, irmãos, aquelas pessoas que adoram o seu próprio corpo. O corpo virou um ídolo. Vai para a academia ali malhar, né, irmãos? Porque realmente é importante para a saúde. Mas às vezes, irmãos, o trem ultrapassa a barreira. A pessoa já quer começar ali, já fica com aquela síndrome do corpo perfeito. Aí já fica naquela loucura, vai tomando remédio, vai tomando anabolizante, vai tomando aquelas coisas que não deve. Faz uma cirurgia, vai para a mesa de cirurgia, e quer fazer isso, quer fazer aquilo outro. Começa a endeusar o próprio corpo e dar prioridade, e que o seu próprio corpo se torna um ídolo. Muitas vezes, irmãos, isso acontece em nossas vidas. Pessoas que idolatram o próprio corpo. Essa é uma nova roupagem ali de Afrodite, aquela deusa, né, ali dos gregos antigos. Olha, irmãos, muitas vezes o ídolo que tem dominado a nossa vida, o Baal que nós precisamos extirpar, é o dinheiro. Mamon, o Deus Mamon, a riqueza. Muitas pessoas, irmãos, abrem mão da família, abrem mão dos filhos, para ali focar somente na realização profissional. Tem casamento que se acaba, irmãos. Tem família que se destrói, porque o pai e a mãe não têm tempo ali para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa, não tem tempo muitas vezes um para o outro. E nós não podemos deixar, irmãos, que esse mal, que essa idolatria do dinheiro, da riqueza, da ambição, entre no nosso coração e tome o lugar de Deus. Olha, irmãos, o nosso trabalho ele tem que ser para a nossa manutenção, ele tem que ser para suprir as nossas necessidades, a nossa alimentação, a nossa vida. E muitas vezes tem tomado, irmãos, à frente de tudo, em nome ali de um bem-estar da família. Porque eu trabalho, porque eu preciso dar um bem-estar para a minha família, porque eu tenho que trazer o sucesso, eu tenho que buscar o sucesso profissional. E muitas vezes essa ambição, irmãos, por altos salários, por altas posições, por grandes riquezas. Porque meu sonho é ter uma casa com 300 quartos, 3 piscinas. Irmãos, misericórdia. Qual que é o caminho que você vai precisar para chegar nisso? Será que vai valer a pena você perder sua casa, perder sua família, para buscar esses sonhos, muitas vezes, que são surreais? Irmãos, nada pode tirar o lugar de Deus na nossa vida. A nossa prioridade tem que ser o Senhor. A nossa prioridade é Deus. E essa ambição louca, irmãos, é idolatria, é mamon. Uma outra coisa, muitas vezes, terrível, irmãos, que pode acontecer na vida do ser humano. O sacrifício dos filhos, Moloque. Moloque, irmãos, era um deus antigo, em que as pessoas que o adoravam ali faziam
sacrifícios. Muitas vezes sacrifícios de crianças. Havia ali muitas vezes atos sexuais. E ali essas crianças, irmãos, eram jogadas ali num buraco grande ali da estátua do Moloque, onde havia fogo que consumia aquela criança viva. Olha que coisa absurda. Isso acontecia, irmãos. E a gente sabe que, né, outras culturas, muitas pessoas ainda estão passando por situações assim. E hoje, irmãos, muitas vezes o pai e a mãe não estão jogando ali propriamente seus filhos ali para o Moloque, né, para o Moloque, oferecendo em sacrifício dessa forma literal, mas têm abandonado o próprio filho e a própria filha ao léu. Ah, não, deixa na escola o dia inteiro, deixa lá, porque a escola se vira, que eu quero sossego, eu quero paz. E muitas vezes entrega ali seus filhos a uma babá, né? Não que seja errado, irmãos, mas o problema é quando a gente quer transferir ali a responsabilidade, é quando a gente quer ali se livrar. Às vezes, irmãos, até o avô e a avó se tornam uma situação dessa. Muitos pais têm ali fugido do seu papel de educador, do seu papel ali de formador dos filhos, irmãos, e têm abandonado e têm largado ao léu. Não, fica lá o dia inteiro, esquece, deixa lá, deixa viver, deixa como Deus quiser. Abandona, irmãos, ao léu, mas nós não podemos, irmãos, ser dessa forma. Olha, irmãos, abandonar o lar em busca de ser feliz, não tem explicação, irmãos, não vai trazer felicidade, muito pelo contrário, vai trazer destruição. Mas quando, irmãos, nós temos como prioridade ao Senhor, nós não deixamos a nossa família ao léu, nós não entregamos a nossa família a Moloque, mas nós temos ali o Senhor como prioridade em nossa vida, nós assumimos as nossas responsabilidades, nós enfrentamos todas as situações diante de Deus, como servos do Senhor, como pais, como figuras que realmente ali representam o seu papel. E essa, irmãos, muitas vezes tem sido aí uma nova forma de adoração a Moloque. Outras pessoas, irmãos, têm colocado ali como ídolo o próprio ser autoimagem. Tem pessoas que precisam, né, irmãos, muitas vezes extirpar esse mal, extirpar esse Baal. Pessoas, irmãos, que realizam ou deixam de realizar alguma coisa preocupadas somente com a sua imagem. Não, porque desse jeito não pode. Se movem de forma a serem sempre aceitas pelos outros, sem se preocupar com aquilo que Deus está pensando de nós. Olha, irmãos, quantas pessoas aí vivem no Instagram, postando foto, querendo ser aceito pelos outros, querendo que os outros te vejam, querendo ter acesso, querendo ter seguidores, querendo ser influenciadores, querendo tantas outras coisas. Irmãos, mas nós precisamos buscar sermos amados é de Deus. Precisamos buscar sermos amados do Senhor que fez os céus e a terra. Se o mundo te rejeita, se as pessoas te rejeitam, o importante é Deus te aceitar. O importante é Deus. Esse não pode ser um ídolo, irmãos, nas nossas vidas. A autoimagem, a querer aparecer demais, querer estar em tudo na frente. Não, porque eu tenho que aparecer. Não, irmãos. Nosso Deus tem que ser o centro. Nós temos que aprender a viver para a glória do Senhor e não para a nossa própria glória. Tem muita gente querendo glória, irmãos, buscando própria glória, porque se não for eu que fizer isso, não presta. Se não for eu para fazer aquilo, querendo muitas vezes que o homem chegue nele e fale assim, nossa, parabéns, que sucesso, que maravilha. Não, irmãos, quem tem que olhar para a gente, quem tem que receber a glória, e quem tem, irmãos, que receber toda a honra e toda a glória é somente Jesus, é somente o nosso Deus que nos criou. Nós não somos dignos, irmãos, de honra, de glória nenhuma. Muito pelo contrário, nós somos pecadores, falhos, miseráveis. E quem tem, irmãos, que nós temos que buscar estarmos sempre aceitos e recebidos pelo nosso Deus. A opinião dos outros, irmãos, se não for a vontade de Deus, não te interessa, não me interessa, não se importe. Não se importe para aquilo que os outros pensem, mas se importe para aquilo que Deus está pensando de nós. Olha, irmãos, em Juízes, no capítulo 8, no verso 28, diz que assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, irmãos, a terra desfrutou paz 40 anos.
Gideão, irmãos, ele recebeu aquela palavra de Deus, recebeu aquela direção do Senhor, ele confiou, enfrentou ali os inimigos e venceu. Enfrentou todo aquele povo, irmãos, com a mão forte de Deus, com apenas 300 homens, ele destruiu um exército inteiro. Mas quem fez o milagre, irmãos, não foi nem ele, mas quem fez o milagre foi o próprio Senhor. Olha, irmãos, Deus, ele não dá a sua honra a ninguém. Deus, ele não dá a sua glória a ninguém. Nós precisamos, irmãos, tirar tudo aquilo que tem roubado, às vezes, a glória do Senhor das nossas vidas. Às vezes nós temos colocado outras coisas, outras prioridades na frente do Senhor, mas que nós possamos, irmãos, escolher vivermos para agradar ao Senhor, que nós possamos viver as promessas de Deus. Deus, ele deseja que nós confiemos nele, irmãos, completamente, em toda e em qualquer circunstância, e é Ele quem nos trará, é Ele quem nos dará as estratégias, irmãos, para nós vencermos. Olha, se a sua dificuldade, se a sua crise está muito grande, coloque nas mãos de Deus, coloque na presença do Senhor. Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a estratégia, Ele vai te dar a direção. Olha, irmãos, nós precisamos romper, irmãos, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Gideão, ele se tornou ali um grande líder, porque ele aprendeu, irmãos, o segredo principal para as nossas vidas, que é confiar em Deus. Ele se tornou ali vitorioso, porque ele entendeu, irmãos, que quando nós confiamos em Deus, Ele faz o impossível sobre as nossas vidas. E ali, aquele homem que era inseguro, que tinha ali, medo demais, ele se tornou um grande líder, irmãos, um grande homem de Deus. E a nós olharmos aqui, irmãos, nós percebemos muitas vezes o quanto que nós somos covardes, o quanto que muitas vezes nós somos ali tão pequenos, incapazes, medrosos. Nós somos tão pequenos, irmãos, nós somos tão necessitados de Deus. O ser humano, irmãos, olha que coisa tremenda, nós estamos num universo sem fim, com bilhões de galáxias, irmãos, que nós não conseguimos mensurar, nem enxergar, nem ver, com estrelas que nós não podemos nem mesmo imaginar, irmãos, em tamanho, em quantidade. E nós, irmãos, somos tão pequenininhos, nesse planeta tão pequeno que se chama Terra. Mas mesmo assim, irmãos, nós temos um Deus que se importa conosco. Nós, irmãos, somos comparados a um grão de areia numa praia. Um grãozinho, irmãos, somos quase nada. Mas com Deus, irmãos, nós somos invencíveis. Com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Olha, irmãos, não existe aflição, não existe adversidade que com Jesus nós não possamos vencer. Com sua própria força, com a sua própria capacidade, não tem jeito, mas com Jesus nós vencemos. Olha, irmãos, com Jesus nós podemos todas as coisas. Nele, as nossas crises, irmãos, se tornarão ali possibilidade de reencontros, de cura, de um relacionamento com Deus. Quando chegar a crise, quando chegar a dificuldade, coloque o seu joelho no chão, busque a presença de Deus, vai para o seu quarto, feche a sua porta e ore para o Senhor, que Ele está te ouvindo, e Ele tem o escape, Ele tem o milagre para realizar sobre as nossas vidas. O importante, irmãos, é confiarmos no Senhor. Confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, irmãos, nós estamos dizendo: Senhor, faz em mim o teu querer. Quando nós lembramos, irmãos, o tamanho que nós somos, tão pequenos, e o tamanho do nosso Deus, Criador de todo esse universo, e nós lembramos, irmãos, que Ele se importa conosco, entregou o seu único filho ali naquela cruz para morrer em nosso lugar. Nós vemos, irmãos, que nós somos necessitados, nós somos carentes da misericórdia de Deus. Se não fosse o Senhor por nós, irmãos, se não fosse o Senhor em nossa vida, nós já teríamos sido destruídos. Mas confie no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, entregue o seu caminho a Deus, e você verá milagres acontecer. Olha, irmãos, como é maravilhoso nós servimos a Deus e nós vemos milagres acontecendo. Quantas coisas, irmãos, nós experimentamos em nossas vidas, quando nós confiamos no Senhor. Aquilo que para nós é impossível, a gente fala: não, mas Senhor, como?
Irmãos, eu estava lembrando esses dias, já estou encerrando, irmãos, o milagre que Deus realizou na nossa vida aqui em Caldas Novas. Olha, irmãos, são quase 20 anos aqui nessa cidade, e Deus, Ele fez coisas grandiosas. Eu estava, esses dias, a gente estudando um livro, e esse livro relata a história de um pastor que iniciou ali numa obra, irmãos, estava passando por dificuldade. Na igreja não tinha ninguém que queria contribuir. Muitas vezes a pessoa só fala, né? Eu quero ajudar, Senhor. Eu quero fazer, mas muitas vezes não faz. E quando nós chegamos aqui em Caldas, eu lembrei dessa história, porque fala que o pastor estava ali vivendo, irmãos, comendo só, era ovo com farinha, um negócio assim. Eu falei, Jesus amado. Nós, graças a Deus, irmãos, não tivemos falta, não passamos, né, necessidade extrema, vamos dizer assim, para falar que não tinha nada para comer. Mas uma coisa que eu me lembro muito, irmãos, era um dia meu pai lá na frente de casa plantou ali, semeou uns quiabo. Irmãos, e era quiabo de manhã, de tarde e de noite. E a gente, irmãos, graças a Deus, com o coração grato, uma coisa que a minha mãe sempre nos ensinou, meu pai também, nós temos que ser gratos em tudo. A palavra do Senhor nos diz, né, irmãos, que o Senhor, Ele quer que nós sejamos gratos, em tudo dai graças. E hoje, irmãos, nós vemos, eu mesmo ver aquilo que Deus realizou na minha vida. Eu não consigo, irmãos, imaginar, em hipótese nenhuma, como que Deus fez. Nós não tínhamos condição, meu pai fala, meu pai é rico, tem dinheiro, pagou uma escola cara para mim, para eu fazer a faculdade. Não, irmãos, tudo foi a mão de Deus. Tudo foi o agir do Senhor. Deus preparou o escape para todas as situações. Olha, se hoje nós temos alguma coisa, irmãos, pequena que seja, nós temos que sempre lembrar que é o Senhor que provê, é o Senhor que faz, é o Senhor que estabelece, irmãos, é o Senhor que faz sobre as nossas vidas. Olha, irmãos, passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por aflições, mas nós nunca podemos esquecer, irmãos, que Deus é que nos dá o escape. É Deus que nos dá a vitória, e Ele garante a vitória a todo aquele que crê, aquele que confia. Em Deus, irmãos, nós somos imbatíveis, invencíveis, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, louvarmos a Deus, irmãos, que é Deus provedor, é Deus que abre portas, é Deus que faz, irmãos, o impossível acontecer. Eu sempre gosto de lembrar, um dia, irmãos, eu ainda estava fazendo, acho que estava fazendo faculdade ainda, eu não tinha um trabalho, eu estava fazendo estágio, eu não tinha um trabalho, assim, carteira assinada. E eu sempre passava ali em frente ao Senac, eu trabalhei lá 5 anos. E eu passava ali, irmãos, e eu profetizava, eu falava, um dia eu vou trabalhar aqui. Irmãos, e não tinha nem perspectiva nem nada. Mas, irmãos, a nossa palavra, a nossa fé, Deus faz acontecer. Irmãos, surgiu o processo seletivo, não fui chamado de primeiro, fiquei em 3º lugar. Mas era Deus trabalhando, irmãos. E aí eu fui para outro estágio, fiquei lá 6 meses, irmãos. E no 6º mês, eles me chamaram. Falei, Jesus amado. Irmãos, mas eu chorei de alegria. Mas eu fiquei muito feliz com o agir de Deus, porque era algo que eu tinha colocado em meu coração. E Deus, irmãos, respondeu. Deus fez um milagre acontecer. E olha, eu não sei aquilo que você almeja, aquilo que você tem sonhado, mas coloque na presença de Deus, e Deus realiza, Deus faz o impossível acontecer, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite. Ó Pai, quando o Senhor nos mostrou através da Tua palavra, Senhor, o segredo para nós alcançarmos a vitória, para nós enfrentarmos as crises, para nós enfrentarmos as situações, nós sabemos, ó Deus, que o segredo é confiar no Senhor. O segredo é depositarmos a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Jesus, e nos ajuda, Senhor, a cada dia, a buscarmos mais da Tua presença, a buscarmos mais da Tua palavra. Nos fortalece, Senhor, nos faz homens fortes, nos faz homens segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que nós possamos, ó Deus, tirar tudo aquilo que não pertence a Ti, tirar todo ídolo, tirar toda maldição, todo mal que tem, ó Deus, muitas vezes tomado o seu lugar. Mas que nós possamos, ó Pai, colocar o Senhor no centro de tudo. Que nós possamos, ó Deus, depositar a nossa esperança em Ti e confiarmos no Senhor, porque em Ti nós podemos todas as coisas. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que no Senhor nós somos mais do que vencedores.
Pai, nos ajuda, Senhor, a cada dia a ter fé, a confiar, ó Deus, em Tua palavra, a acreditar, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, ser com cada um aqui nesta noite. Vai, ó Deus, trabalhando nos corações. Capacita-nos, ó Deus, para enfrentarmos todas as situações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Edmar. Amém. Glória a Deus. Nós já estamos encerrando, irmãos. Eu quero agradecer pela visita de cada um dos irmãos que vieram nessa noite. Que Deus continue abençoando grandemente a sua casa, a sua família. Amém. E amanhã, irmãos, nós temos oração no monte. A irmã Carmen vai estar lá dirigindo a oração no monte. Eu quero pedir oração para os irmãos. Amanhã, mas a pastora Eliana, nós vamos estar indo em Anápolis. Os irmãos estejam orando por nós. Amém? Faz assim com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, todos dizem? Uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via